Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando a Bíblia. Lembrando, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações também, para que toda vez que postarmos um ensinamento da parte de Deus, você possa compartilhar, você possa estar atualizado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, o ensinamento de hoje será muito interessante. Olá, amado, olá, amada, a paz do Senhor Jesus, graça e paz da parte do nosso Senhor para a tua vida. Estamos hoje iniciando mais um ensinamento da palavra, um estudo da palavra, uma leitura maravilhosa da palavra de Deus. A primeira coisa que nós que somos servos do Senhor, que temos um Deus a qual prestamos culto, a qual devemos toda a honra e toda a glória. A primeira coisa que devemos entender no estudo de hoje é sobre a sua palavra. O que o nosso Deus, o que o nosso Senhor, Ele requer de nós sobre a palavra dEle. Se nós trabalharmos numa empresa, queremos progredir numa empresa, se nós estamos empregados em uma empresa, nada mais justo do que nós se propor a cada dia mais, do que eu me propor, do que você se propor, a conhecer mais a fundo dessa empresa, a qual está nos aceitando como funcionário, como parte da sua família, entre aspas. Correto? Eu sei que você concordou com isso. Da mesma forma, nós temos o Senhor, nosso Deus, Criador de todas as coisas. Estamos vivendo em uma época, em uma geração, em que aqueles que se dizem seguidores do Senhor Jesus, aqueles que se dizem apóstolos, aqueles que se dizem servos, aqueles que se dizem profetas, aqueles que se dizem missionários, eles estão mais conhecendo de homens do que conhecendo das Escrituras do nosso Deus. Estão sendo enganados e enganando a si mesmo com discursos vãos, como a palavra de Deus fala. O assunto de hoje é muito interessante. O assunto de hoje é espetacular. Vamos lá? Em primeiro lugar, nós devemos entender de onde que surgiu a Bíblia, para nós conhecermos mais a Deus ao qual estamos falando. Precisamos puxar desde o início de onde surgiu a palavra de Deus. Amado, alguém pode me perguntar e falar: Ítalo, pastor Ítalo, irmão Ítalo, a Bíblia fala que muito estudar é ênfado da carne. Preste bem atenção. Dependendo daquilo que você for estudar. Nós estudamos livros de geografia, de história, de matemática. Estudamos apostilas de concursos públicos para passar em concursos públicos. Estudamos o primeiro ano, segundo, terceiro, ou seja, o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino superior, independente do ensino, certo? Ensino fundamental, médio e superior. Estudamos esse ensino para sermos lá na frente graduados, correto? Se estudamos tanto para a terra, para conquistar as coisas da terra, e sabemos que conquistamos, sabemos que se o médico devotar a sua vida ao estudo antes da formatura dele, antes da sua formação, certamente ele se formará em um médico. Da mesma forma, o estudo, a leitura da palavra de Deus, ela não é para mérito humano. O estudo, o conhecimento da palavra de Deus, ela não é para para sermos galardoados na terra, e sim para métodos espirituais. Por isso que estamos estudando a palavra do Senhor hoje. Vemos na palavra
no livro de Daniel, capítulo de número 9 e verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ao qual foi constituído sobre o rei dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Em Daniel capítulo 9, Daniel está falando que ele estava estudando as escrituras, estudando os livros, e ele achou num dos pergaminhos, nos rolos dos livros de Jeremias, a seguinte explicação: que o cativeiro a qual Deus permitiu o povo de Jerusalém, o povo de Israel, a nação de Israel passar e ser levado, duraria apenas 70 anos. Primeiro, se Daniel não tivesse estudando, lendo as escrituras da palavra de Deus, Daniel nunca entenderia, nunca saberia que duraria 70 anos. Segundo, se Daniel ele não se aprofundasse, se ele não se aprofundasse nas escrituras do Senhor, ele seria reprovado diante de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer lá no livro de Timóteo, capítulo 2, aí verso 15, 2 Timóteo 2,15, para nós procurarmos apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar com nada e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, a Bíblia Sagrada. O estudo de hoje é sobre de onde que surgiu a Bíblia, de onde que surgiu essa palavra maravilhosa. Sabemos que ela é a boca de Deus aberta em nossos corações a todos os momentos da nossa vida. Agora a pergunta é essa: de onde surgiu a Bíblia? Para entendermos de onde surgiu a Bíblia, precisamos primeiro entender que a vontade plena de Deus desde o início era se fazer conhecido em meio a todas as gerações, até hoje. A vontade de Deus após criar a humanidade é sempre se fazer conhecido por todos. Conhecido e depois reconhecido. Conhecer é ter ciência de que se existe. Reconhecer é entender a necessidade daquilo. Existem pessoas, como eu sempre digo nas igrejas onde Deus tem nos levado a levar a palavra do Senhor, que uma coisa é eu conhecer o que a minha esposa faz dentro de casa. Você, irmão, conhecer que sua esposa passa, que sua esposa lava, que sua esposa cuida das crianças. Ela, além de trabalhar, trabalha em casa, faz o serviço doméstico mais pesado. Aí o homem ele chega cansado do serviço, bate na sua esposa, ele maltrata a sua esposa, ele joga a moral da sua esposa lá para baixo. Então ele conhece o que sua esposa faz, mas não reconhece o que ela faz. Então conhecer quem é Deus, conhecer o que Deus fez, conhecer o que Deus está fazendo, conhecer o que Jesus fez na cruz e não reconhecer o ato, não adianta. Mas o propósito de Deus foi sempre ser conhecido e reconhecido por todos. Entenda isso. Desde o início até os dias de hoje, Deus tem se feito conhecido e reconhecido. Todos conhecem a história, mas poucos reconhecem, e um desses poucos aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Podemos ver que de geração em geração, através de Adão, de Enos, Enoque, geração de Noé, geração de Abraão, de Moisés, todos os profetas que pregaram e escreveram as Escrituras, através de nosso Messias Jesus Cristo, através dos apóstolos, o início da igreja, e hoje, através da Bíblia Sagrada, Deus tem se feito conhecido através dos tempos em tempos, e ninguém pode mudar. Lemos também na Bíblia Sagrada, além de ressaltarmos Daniel 9 primeiro, aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como é até os dias da eternidade. Olha que maravilha! Desde a criação do homem, desde Adão até os dias atuais, Deus tem se feito conhecido e reconhecido no meio das eras, no meio dos tempos. Nós podemos observar que a última forma a qual Deus se fez conhecido foi pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Foi por Jesus,
após Jesus, os apóstolos, a qual foi o início da igreja ali em Jerusalém, e após isso, as escrituras da plena vontade de Deus, o que conhecemos hoje como Bíblia Sagrada. Mas podemos também citar o livro de Salmos 119, verso 105, a qual fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada serve para clarear, para dar luz, certo? Aonde está se pisando, para não se pisar erradamente. E luz para os caminhos, quer dizer um caminho luminoso, um caminho de luz. Lá no livro de João, capítulo 14, verso 6, vai dizer que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, dentro das Escrituras, dentro da Bíblia Sagrada, Ele é a luz que nos conduz até Deus. Glórias a Deus por isso. Amados, poderíamos citar aqui vários versículos, como Oséias, capítulo de número 4, verso 6, a qual vai dizer que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 6,3, vinde, prosseguimos a conhecer o Senhor, né? Continuamos e prosseguimos a conhecer o Senhor. A primeira coisa que vamos entender aqui também, após nós termos essa leitura da palavra de Deus, é realmente de onde surgiu a Bíblia Sagrada. A pergunta é essa: você sabe de onde surgiu a Bíblia Sagrada? Nós vamos entender isso agora. O nome Bíblia, até ela chegar nos dias atuais, para nós, ela passou por algumas modificações no nome. Ela foi transladada o nome, né? Ela foi alterada ao nome conforme a época. Preste bem atenção. A Bíblia, o primeiro nome Bíblia, na verdade vem do grego chamado Blabaia, que era uma cidade fenícia. Essa cidade fenícia, logo após a evolução greco-romana, né? Vamos falar uma evolução já para o grego-romano, ela foi transliterada, ela foi mudada a palavra para biblion, no grego real, biblion, e com a unificação original do grego-romano também, a palavra biblion mudou para a palavra tabíblia. Biblion significava livro. Ninguém falava assim: eu vou pegar um livro. Ele falava: eu vou pegar biblion, que simbolizava um livro. Agora, muda-se então para a palavra tabíblia. Tabíblia quer dizer conjunto de livros ou vários livros, né? E no latim, que é a última língua, na época da queda do Império Romano, o latim que se estendeu por todas as partes, a Igreja Católica Apostólica Romana veio para todos os lugares praticamente aí colonizar, e foi um dos colonizadores do Brasil, como Portugal, como um país europeu, né? E já tinha ali a sua estrutura baseada na Igreja Católica Apostólica Romana, amados. Então o latim veio com a palavra Bíblia. A palavra Bíblia é do latim, que se caracteriza nada mais, nada menos do que conjuntos de livros, ou vários livros juntos, amém? Formando um aspecto canônico de conjunto de livros, amém? Por isso que nós vemos na Bíblia, existe o livro, os livros Pentateucos, existe o livro de Gênesis, existe o livro ali de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, existe o livro ali de Josué, existe o livro ali de Ruth, existe vários livros, São 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento, formando ali 66 livros. Por isso que o nome Bíblia, que simboliza conjunto de livros. Esse conjunto de livros, mais uma vez eu repito, tem 66 livros. Muitas pessoas falam o Velho Testamento. Na verdade é o Antigo Testamento. Velho é velho, antigo é antigo. O Antigo Testamento
e o Novo Testamento. Antigo que se renova no Novo Testamento. O Novo Testamento ele é cumprido pelo Antigo Testamento. Jesus, todos os seus feitos, ele falava assim: isso é para que se cumpra a palavra, a profecia de Isaías, a profecia de Jeremias. Então tudo está baseado na palavra. Tudo que vivemos no Novo Testamento é para se cumprir, né? É promessa se cumprir no Novo Testamento, promessas do Antigo Testamento. Amém? Glórias a Deus por isso. Você pode ler Joel 2:28, né, que fala que nos últimos dias haveria sinal que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Nós vemos isso no Novo Testamento. Amém? Glórias a Deus. Agora nós vamos entender algo maravilhoso da parte de Deus. Temos 66 livros então. Como que eu interpreto esses 66 livros? Muitas pessoas têm dificuldade, muitas pessoas têm uma forma inicial de se ler a palavra de Deus erradamente. Lembrando aqui, tá? Abro uma aspas, um parênteses, para te falar o seguinte, que a Bíblia nos ensina a buscar o conhecimento dentro das Escrituras. Tá? Eu posso te dar uma base do conhecimento das Escrituras, mas a sabedoria homem nenhum transmite para outro homem. Sabedoria é buscando a presença de Deus e pedindo ao seu Espírito que ilumine e te dê a sabedoria para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos entender como nós interpretar o texto. Fazemos uma interpretação de texto para você que é leigo, para você que está começando a ler a Bíblia agora, não é verdade? E nós vamos entender isso agora juntos. Aleluia! Amados, frisando algo aqui também, preste bem atenção: Antigo Testamento e Novo Testamento. Nós vamos primeiro entender a Bíblia Sagrada, as Escrituras, pelos relatos históricos, certo? O primeiro relato histórico da Bíblia aconteceu em 1445 a.C. 1445 a.C., que foi a mesma época canônica de Moisés, a mesma época qual Moisés começou a escrever por divina revelação ali o livro de Gênesis. Começou a escrever os primeiros livros ali dos livros pentateucos, Penta 5, né? 5 pontos, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E lembrando o seguinte, a primeira forma a qual a Bíblia foi escrita na época de Moisés, a maior parte foi escrito no hebraico, que era a língua natural, era a língua que eles falavam naturalmente, o hebraico. Irmão Ítalo, como que começou o aramaico? O Antigo Testamento, praticamente 99% do Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico. Apenas 1%, né, menos que isso ainda, na verdade, ele foi escrito no aramaico, com algumas palavras encontradas no livro de Jó, encontradas no livro de Gênesis, no livro de Esté. Então são poucas palavras que são aramaicas. O hebraico era a palavra natural dos hebreus, daí que foi o nome hebraico, dos hebreus, certo? Então os hebreus vêm com a trajetória de língua desde a época de Abraão, que era considerado povo semita, povos hebreus, certo? Lembra de Abraão, Isaac, Jacó, quando José foi levado cativo para dentro do Egito, e lá o faraó, no livro ali de Êxodo, capítulo número 1 em diante, começa a perceber que os hebreus estavam se multiplicando, era um povo forte, e enfim, foram lá e tentaram acabar com os recém-nascidos, não era isso? Os mais novos de idade. E a língua hebraica, então, ela era uma língua natural de Abraão para os seus descendentes. O aramaico, ela foi adaptada, enxertada na língua hebraica no período do Império Babilônico, no período que
Jerusalém, que o povo de Israel ele foi levado cativo para dentro da Babilônia. Quando eles ficaram misturados com os outros povos árabes, daí que se tornou então os outros povos de outras províncias, daí então se criou e se adaptou a língua aramaica no meio do hebraico. Por isso que existe hebraico, que é a primeira língua, e existe o aramaico, que é a segunda língua. Você pode se lembrar nas passagens de Paulo. Paulo, quando ele ia ser preso em Jerusalém, ele falava tanto hebraico como aramaico, né? Quando ele chega em Roma, ele falava romano também, falava em grego também. Então, que maravilha da parte de Deus. Então, o Antigo Testamento ele foi escrito, a primeira escrita dele que temos historicamente é de 1445 a.C., que foi a época de Moisés. E a última escrita do Antigo Testamento nós temos meados dos anos 400 antes de Cristo. Depois desse período, 400 anos antes de Cristo, ninguém escreveu mais nada. Entenda isso, tá? E os primeiros relatos que temos de escrituras do Novo Testamento, na verdade, do ano 45 depois de Cristo até os meados dos anos 96, 100 depois de Cristo, que foi a época qual João escreveu o livro de Revelação, o livro de Apocalipse, que mais para frente vamos também estudar sobre o livro de Revelação, o livro de Apocalipse, vamos entender o porquê do nome Revelação, o porquê do nome Apocalipse. Então, desde 1445 até 400 antes de Cristo, não se escreve, já tinha toda a inscrição do Antigo Testamento, certo? Então ficou 400 anos sem Deus inspirar ninguém sobre escrever algo bíblico, sobre escrever uma exortação para o povo. 400 anos. Isso pela teologia, ela é conhecida como período interbíblico, ou período intermitente, ou período intertextual, que foi os 400 anos antes da vinda do Messias, que Deus não inspirou ninguém para pregar a palavra de Deus. E esse silêncio foi quebrado com a vinda de João Batista. Quando João Batista ele nasce, quando João Batista ele cresce e vai pregar no próximo Jordão ali, e ele prega a palavra do Senhor, que os fariseus mandam outras pessoas ir lá e perguntarem se é ele o Messias, porque ninguém ouvia falar em profetas inspirados por Deus ou escritos em algum livro. Amém? Então é magnífico a parte do Senhor Jesus. E primeiramente nós vamos entender também em cima disso que a Bíblia, tem muita gente que fala assim, a Bíblia se autotraduz. Na verdade não, a Bíblia se autoexplica, porque a Bíblia já foi traduzida do aramaico, do hebraico, né, do grego para mais de 1.500 idiomas. Frisando também que além dela ser traduzida para mais de 1.500 idiomas, todo o Novo Testamento ele foi escrito em grego, que era a língua mundial da época, da grande maioria da época, a língua intelectual da época. Aí então o Novo Testamento em grego, o Antigo Testamento em hebraico e algumas coisas em aramaico foram tudo traduzido para os demais idiomas, certo? Agora vamos entender como nós interpretamos esses textos, a forma de interpretação, as formas de se interpretar o texto. Existem formas, métodos de interpretação, 5 métodos de interpretação da Bíblia. A primeira, interpretação histórica. Segunda, interpretação poética. Terceira, interpretação profética. Quarta, interpretação de evangelhos. E quinta, interpretação de cartas. Agora iremos entender qual a diferença entre uma e outra para facilitar o nosso entendimento nas Escrituras. Maravilha! Agora vamos entender essas 5 partes que acabamos de falar. Essas 5 partes, a primeira, como nós já especificamos no trecho anterior, é a parte histórica, parte de história,
parte histórica da divisão da Bíblia Sagrada. Imagina que a Bíblia Sagrada, 66 livros, ele é dividido como se fosse um cálculo matemático. Você tem a forma e você quer resolver a equação. E você divide em partes, certo? Você pega o que é de dividir, divide, o que é de multiplicar, multiplica, o que é de somar entre parênteses ou subtrair entre parênteses com exponenciação, você divide, certo? Igual uma banda de laranja, igual uma melancia dividida em várias partes, uma pizza que é dividida em várias partes. Assim, para ficar fácil o teu compreendimento, teu entendimento, é necessário dividir também a Bíblia. Primeira parte, história. O que é história, irmão Ítalo, pastor Ítalo? O que é história? História é toda a parte da Bíblia fácil de se entender. 90% dos livros de história você compreende. Por exemplo, o livro de Gênesis, até o livro de Esté é história. O livro de Atos dos Apóstolos, que conta o que os apóstolos fizeram depois da ascensão de Jesus. Ou seja, existe a história, que é um fato que aconteceu, e existe uma profecia, que é um fato que irá acontecer ainda. Então, história é tudo aquilo que conta o que aconteceu. Lembra-se disso. Toda parte que você lê na Bíblia que conta o que aconteceu, quem matou quem era pai de quem era filho de quem ajudou quem, entendeu? Isso é história, certo? Agora nós vamos para a parte de poesia. Tudo que você lê na Bíblia que tem um sentimentalismo na escritura é poesia. Cantares de Salomão, o livro de Jó, o livro de Cânticos, conhecido como Salmos, livro dos Salmos, que é um livro como se fosse a harpa cristã, que é uma pregação cantada. O livro de Salmos é uma pregação cantada, né? Então é coisa linda demais da parte do Senhor. Livro de Salmos, Cantares de Salomão, Lamentações de Jeremias, Provérbios, são livros poéticos. Tudo aquilo que tem um sentimento. O livro de Jó é um livro poético também. Essa é a segunda parte. Tudo aquilo que você lê e tiver um sentimentalismo formal da época é uma poesia. Agora, a terceira parte, chamada de profecia. Profecia já é difícil de se entender. Mas, pastor, o que é profecia? Profecia é toda a parte da Bíblia difícil de se entender. Aí você fala, então eu vou parar de ler a Bíblia porque eu não entendo nada. Na verdade, não é assim. Profecia é todo trecho que você lê na Bíblia que não faz sentido a narrativa, não tem sentido o conto da história. Por exemplo, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, verso 1 vai falar que Daniel tem um sonho. E esse sonho conta que 4 ventos agitaram o grande mar. E dentro desse mar submergia, sairia ali 4 animais. O primeiro animal, um leão alado. O segundo animal, um urso com 3 costelas na boca que se levantava de um lado. O terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças, um leopardo alado também com asas. E o quarto e último animal, Daniel vê um animal terrível, que ele não acha nada para se comparar, que demolia, acabava com tudo e era pior do que os 3 primeiros. Lendo, isso é profecia. Você leu, você não entendeu, não tem sentido. Um animal, na Bíblia, entendeu? Então, você continuando lendo o livro de Daniel, você acha em Daniel capítulo 7, verso 17 em diante, o Miguel explicando para Daniel o que é esses animais, o que são aquilo, entendeu? Você lê em Apocalipse 12, por exemplo. Apocalipse 12, você vai ver que o João vê uma mulher com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. João, ele vê essa mesma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Aí é que entra. O que quer dizer mulher em linguagem profética? Tem algum sentido o que João viu? Se você for em Efésios, capítulo número 5, verso 23, vai estar escrito assim, que da mesma forma que o homem é a cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Então, Cristo se colocando em comparação ao homem e a mulher ou igreja se colocando em comparação à mulher. Então, toda vez que você lê um trecho profético que tem mulher, quer dizer igreja. Você vai ler isso de novo falando sobre mulher, Apocalipse 17. Então, a profecia é buscada, como a Bíblia fala lá no livro de Jeremias 40.
É um pouquinho aqui e um pouquinho ali. É preceito sobre preceito, regra sobre regra. Assim você entende profecia. Mas você precisa entender o que é profecia, o que é história, né? O que é algo profético, simbólico, o que é algo literário. Profecia você vai encontrar no livro de Isaías, as profecias sobre o Messias, no livro de Daniel, no livro de Zacarias, ou seja, no livro desde Isaías a Malaquias. No livro de Gênesis tem profecia, entendeu, meus amados? Você precisa identificar o que é profecia, principalmente para quê? Para você não fazer uma mistureba, você não fazer uma salada de interpretações e acabar pregando erradamente, como a maioria das pessoas tem feito isso. Pegando aquilo que é história e pregando como profecia. E pegando profecia e pregando como se fosse uma história, algo literário. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, com o que sai da nossa boca, com o que estamos alimentando a igreja, ou com o que está sendo nos dado para nos alimentar. Temos que tomar muito cuidado com isso. A quarta parte é chamada de Evangelho. Evangelho vem da palavra Evangeliums no latim. E a palavra Evangelios no latim significa boas novas. Existe o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, Marcos, Lucas e João. Quantos evangelhos, pastor Ito, existem na Bíblia? 10? Não, existe apenas 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o nome dado dos livros, porque foi eles que escreveram esses livros. Evangelhos de quem? De Mateus? Não. De Marcos? Não. De Lucas? Não. João? Não. Evangelho de Jesus Cristo, boas novas de Jesus Cristo. Quem veio trazer as boas novas de Jesus Cristo, de Deus para nós, para a humanidade, foi o próprio Jesus Cristo, foi o próprio Deus encarnado. Então, Mateus, ele escreve o Evangelho de Jesus Cristo com foco para os judeus daquela época, para todos os judeus, na verdade. Toda vez que você lê o livro de Mateus, você vai encontrar isso é para que se cumpra a profecia do livro do profeta Jeremias, do profeta Malaquias, do profeta Isaías. Porque os judeus eles estudavam muito o Torá, os judeus estudavam muito a Bíblia. Então, para ter um argumento com quem estuda a Bíblia, meu amigo, você tem que ter o quê? Bíblia na veia, Bíblia na mente, no coração, no corpo, respirar a Bíblia. Então, você precisa conversar dentro da Bíblia para quem conhece a Bíblia. Agora, Marcos escreve para quem? Marcos escreve para os cristãos que estavam em Roma. Lembra que as escrituras bíblicas começou depois de Jesus Cristo. O Novo Testamento foi escrito no ano 45 depois de Jesus Cristo. Ou seja, depois da morte de Cristo, 45 anos, o primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento foi escrito. Então, Marcos escreve para os cristãos que estavam sendo açoitados e ameaçados em Roma. Lucas escreve para os gentios. Você pode ler isso, que Lucas, nos primeiros versículos de Lucas, no primeiro capítulo ali, ele escreve, se não me falha a memória, a Teófilo. Ele escreve ali a um gentio, para demonstrar o quê? A fragilidade de Jesus Cristo, que ele se fez homem também. E João escreve para toda a igreja, certo? Formalizando as 4 faces de Jesus Cristo. Mateus escreve Jesus para os judeus como o leão da tribo de Judá. Marcos escreve para os romanos convertidos em cristãos, especificando Jesus como um boi, um cordeiro. Lucas como um homem sofredor, né? E João escreve Jesus como águia, o rei dos céus, aquele que vem, arrebata e ninguém vê, aquele que é superior, que não existe um predador acima dele. E agora vamos ver a última parte das 5 partes de interpretação, que é chamada de cartas, ou seja, epístolas. Cartas ou epístolas. O que são cartas, pastor Ito, ou epístolas? São escrituras escritas destinadas a um determinado povo, cidade ou pessoa em específico. Você pode ver que as epístolas de Paulo destinadas a Timóteo era apenas para Timóteo, como Timóteo consagraria os obreiros, diáconos, presbíteros, como que ele lidaria com situações, porque Timóteo era jovem. Epístola de Paulo aos Filipenses, Epístola de Paulo aos Coríntios, ensinando como deve proceder para aqueles que são gentios, aqueles que não são convertidos, como se deve proceder os casamentos, santas ceias.
Então, cartas são epístolas, né? Igual uma carta hoje normal. Antigamente a pessoa escrevia a carta para chegar pelo carteiro, né? Até a outra pessoa na cidade ou no outro lugar do país ou do mundo. Hoje não, existe correspondência eletrônica que é chamada de e-mail. A mesma coisa era a carta daquela época, né? Cartas e epístolas. Então a gente precisa entender o que são cartas, agora já entendemos, para nós não confundirmos. Lembra das 7 igrejas da Ásia de Apocalipse capítulo 3? Apocalipse 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. Cada igreja Deus usou João, né, para designar uma epístola, uma carta dentro de Apocalipse para uma das 7 igrejas. Já imaginou se você pegasse a carta de Éfeso e mandasse para Filadélfia? A igreja de Filadélfia estava uma benção, entendeu? Mesmo sendo fraca, guardaste a palavra da minha paciência. Então já imaginou se a carta de Éfeso fosse para Filadélfia? A carta de Éfeso está escrito muito diferente. Está escrito uma repreensão severa, falando: ó, sei que você tem guardado a palavra, sei que você tem ensinado a palavra, porém uma coisa tenho contra ti. Volta ao teu primeiro amor, lembra de onde tu caíste e se arrepende. Já imaginou se essa carta fosse para Filadélfia? Como que a igreja de Filadélfia ficaria? E se a carta de Filadélfia fosse para Éfeso? Então, precisamos entender o que é algo histórico, poético, profético dentro da Bíblia, evangelhos e cartas, para a gente não misturar, trocar aquilo que é para os judeus e trazer para a igreja de Cristo, pegar aquilo que é para a igreja de Cristo e levar para os judeus. Então, finalizamos aqui mais um ensinamento, tá? Peço perdão pelo áudio, pela a qualidade do vídeo, nós estamos começando agora. Peço perdão também pelo tempo a ser tomado. Vamos falar mais para frente em outros vídeos, em outras ocasiões, sobre capítulo por capítulo de Apocalipse, sobre as 7 igrejas da Ásia. Vamos estar explicando nos vídeos mais curtos, mais enxutos, sobre as 2 testemunhas, sobre a marca da besta, o 666. Vamos estar falando, explicando dentro da Bíblia também sobre as profecias do livro de Daniel, sobre algumas pregações. Então, não se esqueça mais uma vez se você gostou do ensinamento, deixa o teu like, clica no sininho, se inscreve no canal e compartilha com teus amigos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.